Começa agora na página 2, Café com a Júlia. Nesse programa, Juliana Vaz Roncalho conduz as entrevistas com espontaneidade e curiosidade genuína. Fala com a linguagem do coração para você que quer começar o dia de bem. Ouvintes da Rádio Página 2, bom dia para todo mundo que está conectado no www.radiopagina2.com.br. Bom dia para você que já escuta a gente pelos aplicativos TuneIn, Radiosnet e também pelo celular, aplicativo dos celulares modelo Android, que você pode baixar na Google Play. Bom dia para você que vai acompanhar a gente ao vivo aqui pelo facebook.com/radiopagina2. Estamos ao vivo também no canal do YouTube, você pode acompanhar lá pelo YouTube também, ou mandar para os seus amigos que não têm Facebook, você pode mandar essa entrevista pelo WhatsApp, pelo Messenger. Quero já dar um bom dia para quem está entrando na live e apresentar, né, a nossa convidada, a Bruna Hedler, ela que é idealizadora, né, desse assunto que a gente vai falar hoje, paisagens sonoras, né, como que funciona, como que começou. A gente vai mostrar uma série de áudios aqui, né, que ela gravou nesses passeios. Então, quero dar um bom dia para você, Bruna. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Que legal que você está aqui. Eu acho que esse assunto, assim, eu vi que tinha bastante gente interessada, né, nos meus conhecidos. E é um grupo que está aberto a mais pessoas fazerem parte dele? Então, o projeto Paisagem Sonora Brasil, foi eu que idealizei, né? Legal. É o projeto que tem a ideia baseada nos ideais de Schaeffer, que é um compositor canadense, né? Mas que outros compositores já bebiam nessa mesma ideia, né? Uhum. Tem a Pauline, que foi uma americana, que desceu 14 pés de uma cisterna para gravar os sons profundos. Então já é uma ideia muito antiga. Uhum. Só que Schaeffer uniu a questão da escuta ativa, de realmente você abrir os seus ouvidos. Ele fala sobre limpeza de ouvidos, não quer dizer o limpar, Sim. Quer dizer você escutar os ruídos, por exemplo, da sua cidade e você conseguir filtrar esses sons e esses ruídos, né? Então, o projeto eu idealizei por quê? Primeiro porque eu fiquei apaixonada por essa ideia, né? Desde a faculdade já. Sim. E eu queria que as pessoas ao meu redor começassem a ter essa, nossa, escuta esse som, ou esse ruído, ou quais são as leis sobre ruído da nossa cidade que falam sobre isso? Olha só. Né? Aqui em Timbó eu não sei. Eu vi que em Blumenau tem, mas são bem... Eu acho que aqui talvez não possa som... como é que é? Aquele som de lojas, assim, muito alto, né? Ou carros com alto-falantes, Sim. né? Sim, Blumenau também, mas eu vejo muita coisa que acontece, né? Então, cadê a fiscalização? Sim, sim. E se a gente for analisar os carros, os automóveis estão cada vez mais barulhentos, né? E aí você fica com essa questão de paredes cada vez mais sem qualidade, né? Que passa um monte de ruído e a gente convive com isso e não dá atenção, né? Só que o ruído é uma coisa que pode machucar muito a gente, pode afetar a saúde. Não, e o pior disso é se acostumar com esse ruído, né? Exatamente. Porque eu acho que o corpo, ele tá estressado, né? Tá. Ruído, assim. Isso, e Schaeffer fala sobre isso, né? Sobre essa questão do homem estar distante da natureza. A gente está tão nesse mundo contemporâneo, com barulho de carro, barulho disso, barulho daquilo, que a gente não escuta mais esses ruídos, mas o nosso corpo está estressado com isso. Então a gente precisa voltar a nossa atenção para a natureza, para os sons que a gente estava ligado lá, os nossos ancestrais estavam ligados, as tribos estão até hoje, né? Enquanto a gente não tirar isso deles. Mas é essa a proposta. O Paisagem Sonora Brasil, então, quer, primeiro, compartilhar as paisagens sonoras do Brasil. Aqui no Brasil a gente tem muita paisagem sonora interessante, né? O que é paisagem sonora? São os sons naturais, mecânicos, sons humanos, né? De um determinado lugar. Por exemplo, aqui na rádio a gente tem sons que eu já estou selecionando já na cabeça nesse momento. Então, ele fala sobre você compreender todos esses sons, tentar viver em harmonia com eles, e é possível fazer música com eles também. Olha só, quanta coisa interessante. A gente vai falar de muita coisa aqui, de muitos sons, escutar também. Quero dar um bom dia para quem está entrando na live, convidar vocês a participarem dessa conversa, também com depoimentos da sua infância, talvez, né, de que sons você tem saudade, né?
Porque a gente estava conversando antes de entrar aqui, a gente estava falando que muitos sons vão morrer, né? Por exemplo, né, esses antigos que moram aqui na região, que falam em alemão, né? A gente escutava muito isso, né, na rua. Aqui ainda dá para escutar, uma cidade pequena, as pessoas conversando em alemão. E que nem você falou, o som de carroça, né? Então são sons que vão sumindo, né? E quero dar um bom dia aqui para o Maurílio César Bugman. Bom dia, Maurílio. Bom dia também para Sandra Bugman. Bom dia para o Matias Gutjar. Ele falou assim, bom dia, um abração para Bruna Baita, violista. É violinista ou violista? Violista, eu sou. Violista. Isso. Que instrumento que você toca? Viola de arco. Olha só, a viola. Eu estava imaginando você tocando violino, mas você fez aula de violino e viola também, né? Não, só viola, com o só Paulo viola? Lacerda, isso. Sim. Comecei aqui em Timbó. Que legal. A Marion Rupp, bom dia. Ela também faz aula com o Paulo Lacerda. Eu convidei o Paulo para vir aqui, mas ele tem muitos compromissos agora no final do ano, né? Bem difícil Paulo de conseguir. Mas eu nem apresentei a Bruna direito. Daqui a pouco a gente apresenta e fala das formações que ela tem também. Silvana, tudo bem? Bom dia para a terapeuta Silvana Ilgenberg, que esteve aqui na segunda falando dos florais. Bom dia, beijo para você. E bom dia para todo mundo que está entrando aqui na live. Por exemplo, né? Quando tem som de perereca, né? A gente sabe, vai chover. Tipo assim, né? O tempo tá muito úmido, sei lá. Umas coisas assim, uma sabedoria que antigamente era muito comum. Uma coisa popular, eu acho, né? Sei. Os aborígenes, por exemplo, eles fazem concertos de sons da natureza. Que lindo. Para eles isso é uma coisa normal, faz parte da vida, né? E a gente se afastou muito disso. A gente pode fazer concerto hoje em dia de som de carro, de som de máquina, né? Menos do som da natureza, que a gente está cada vez mais distante. Mas sobre isso, eu fiz um passeio sonoro em Blumenau, com uma galera muito legal. Assim, eu fiz um grupo lá, gente, eu vou fazer um passeio sonoro, botei algumas pessoas, eu pensei, não vai ninguém. Eu já tinha tentado fazer. Sim. As pessoas não estão assim ainda, o que é isso, né? Então elas ficam meio receosas, enfim. E aí eu convidei esse grupo, vamos fazer um passeio sonoro? A gente vai fazer uma caminhada de uns 30 minutos a 45 minutos e a gente vai escutar o som da nossa cidade. Vieram até pessoas de Timbó. A Regina e uns amigos aqui. Ai, que legal. E aí a gente saiu da Fundação Cultural de Blumenau. E aí eu fiz todo um contexto histórico. Olha, aqui a fundação foi construída em 1876. Aqui funcionou não sei o que. Depois tem a Rua das Palmeiras. Fiz todo um contexto. E eu convidei as pessoas ao quê? A escutar, a imaginar que sons que existiam lá em 1850. E outros cheiros também, né? Eu adoro trabalhar com sentidos também. O tato, né? Sim. A gente também trabalhou Porque com as estradas eram de barro, né? E, de certo, né? Os animais circulavam, tinha de certo cheiro de estrume, alguma coisa assim, pela rua. Por exemplo, a primeira cidade projetada de Blumenau é a Rua das Palmeiras, lá, né? De 1876. Sim. Então, imagina como é que eram esses sons. A primeira rua calçada foi a 15. Então, ali, já tinha um som diferente, em 1929. Tinha os sons dos barcos, o som do trem que passava por ali. Então, você primeiro foi colocando os sons do passado. Exatamente, né? O que a gente tinha lá em 1850, enfim. E aí, a gente fez o passeio, ia conversando e tal. E aí, no final, quando a gente chegou na Ponte de Ferro, terminou lá na Ponte de Ferro. Aí, eu joguei, né, a questão. E aí, que sons que a gente vai ter lá no futuro e que a gente vai perder, que a gente tem agora? O mundo está cada vez mais barulhento, né? A gente já perdeu o som do barco. A gente tem aquele rio ali, nem o som do rio a gente conseguiu escutar, as pessoas colocaram, né? Mas um som muito interessante da natureza, mesmo em meio a tanto som de carro, foi o som dos pássaros. O pessoal falou, teve gente que falou, eu me surpreendi. Quantos pássaros? Com a quantidade de som de pássaro. Sabe quando a gente repara isso, quando a gente manda áudio para os amigos, assim, né? E a gente vê, às vezes tem amigo que mora em Blumenau ou em outro lugar, mas assim, ainda dá para escutar o som dos pássaros. Ainda dá. Isso é bem legal, né? Assim, e mesmo no centro, vocês conseguiram... Mesmo. A Lilian Nacarrodo, que foi a professora que eu fiz o primeiro passeio sonoro em Curitiba, foi isso que despertou a fazer o projeto Paisagem Sonora Brasil. Como é que é o nome dela? Lilian Nacarrodo, ela é de Curitiba. Quando a gente fez o passeio, aí ela falou pra gente sobre como os pássaros mudaram a rotina deles, né? Eles começavam a cantar quando o sol começava a nascer. Sim. Não, tem pássaro que lá em Curitiba tá começando a cantar 5, 4 horas da manhã.
Por causa das luzes dos postes, por causa da movimentação da cidade. E agora, na primavera, assim, a gente sente que eles estão cantando mais cedo, né? Mas nunca tinha pensado nisso, da luz, né? A nossa rotina está afetando a natureza. Nossa. Olha aqui, ó, deixa eu dar os outros bons dias aqui. Ó. Bom dia para Maria Helena Miller, bom dia para Lelê, né? Bom dia para Bel, bom dia, pessoas queridas. Bom dia, Bel, tudo bem com você? Bom dia para Flora, que está acompanhando hoje. Eu fiquei sabendo que você foi aluna de canto da Bruna. Flora, que legal. Flora. A Rúbia Mor, ela que também é especialista em pássaros. Ó, a gente está estudando um pássaro agora. Legal. Bom dia, eu amo os sons da natureza, aves, cigarras, pererecas, as folhas no vento. Que legal, né, Rúbia? E as cigarras tem pessoas que se incomodam, né? E eu acho tão legal. A Marion botou querer, não, ela falou alguma coisa assim, que legal, mas saiu um querer aqui. Acho que ela quer participar futuramente também. A Bel colocou aqui, ó, como que eu não fui nesse passeio? Ah, vou fazer aqui em Timbó, eu quero fazer. Ah, que legal. Mas ela é lá de Blumenau, ó. Vai ter outro lá? Vamos fazer mais um. E a Marion Rupp botou assim, que legal, o corretor que mudou. O Maurílio, bom dia, Bruna, que assunto super interessante. Uns anos atrás estive em uma sala com excelente isolamento acústico e escutei sons do meu corpo que nunca tinha percebido. Olha, a gente falou dos sons do corpo. Adoro lembrar de sons da minha infância. Os passarinhos, o apito da fábrica de gaitas longe, os cachorros latindo, minha mãe escutando rádio e cozinhando. Ai, que lindo, Maurílio. É bem depoimento assim que a gente gosta, né? E assim, ele viveu numa outra época lá em Blumenau, né? Então, essa coisa dos cães latindo também, né? Uns se comunicando com outros, assim, né? Essa questão é interessante, ele está falando sobre a memória sonora, né? Schaefer também fala muito sobre a memória sonora. Que sons que a gente tem guardado da nossa infância, né? O que lembra, tu vai escutar aquilo, tu vai lembrar daquele momento, né? Por exemplo, quando eu escuto um determinado som de telefone, eu lembro do Hospital Santa Catarina quando meu pai estava internado lá. Aquilo já me dá até um negócio. Tem sons que eu escuto da natureza que eu já lembro de determinado momento. Então isso tem a questão da memória sonora e de sons que a gente tem que lutar para não perder. E aí eu escrevi lá no Instagram do Paisagem Sonora, depois que eu voltei de Passa Quatro, que eu viajei lá para Minas, a memória sonora daquela cidade é o som da igreja, do sino da igreja e do trem. Eles não podem perder aquilo. Sim. Sabe, aquilo é o som de Passa Quatro. Você chega lá... Não, eu tô em Passa Quatro. Que massa, né? Eu não frequento igreja, mas eu adoro o som de sino de igreja. Sim, assim. Eu acho que isso é lindo para as cidades. Assim. E o interessante lá é que tem 2 toques do sino. Eu não tinha escutado isso em outras igrejas. Tem um que é o normal para chamar as pessoas para o culto, enfim. E tem o outro que é para anunciar que alguém faleceu. Sim, porque daí aqui também, quando toca assim, tipo, no meio da manhã, morreu alguém, com certeza, né? Em Blumenau, por exemplo, tu não escuta mais essas coisas. Em Santo Amaro da Imperatriz, uma época eu fazia um curso lá, no meio da manhã, eles anunciavam quem tinha morrido num alto-falante na igreja também. Então, assim, que diferente, né? Assim, não sei se é legal ou não, mas assim, é uma característica do lugar, assim, né? E o sino, ele já é bem antigo, né? Essa questão de trazer as pessoas para a igreja ou colocar elas para dentro de casa, né? Na Idade Média, eles tinham em determinados lugares, tocavam o sino para que as pessoas entrassem. Estava tarde, eles precisavam entrar, né? Que eles diziam os espíritos ruins iam passar pelas ruas, então tinha isso. Tinha esses 2 sentidos, né? O sino para afastar e o sino para trazer, por exemplo, para dentro da igreja. Que coisa, né? Agora, olha só, você falando isso, eu lembrei da minha avó, ela nunca gostava do horário das 6 horas, assim, ficando noite. Mas você fala que na Idade Média já tinha essa coisa das pessoas entrarem dentro de casa. Talvez é uma coisa que já foi passado tanto tempo, assim, né? Foi. De que tem que cuidar agora, não sei, né? Esse negócio de... É o horário agora de estar em casa, não é o horário de estar na rua, né? Na Idade Média era outra ideia, né? Sim, sim. Olha aqui, a Geisa Mota mandou um bom dia lá de Florianópolis. Bom dia, Geisa. A Flora botou verdade, adorei as aulas que fiz com a Bruna. Que legal que vocês tiveram aulas juntas. A gente nem falou da formação da Bruna, né? Rosana, bom dia, Rosana Pereira. Você é formada em música, né? Ali pela FURB. Isso. E você está fazendo a tua pós ou mestrado agora? Então, eu me formei em 2010, eu fiz a licenciatura. E depois depois de um tempo, assim, porque eu sou bem louca, eu não gosto de ficar, tipo, um atrás do outro fazendo música, vou fazer mestrado. Engatando, né? Eu gosto de abrir a mente, eu acho que por isso que eu fui pro lado do Schaefer e Paisagem Sonora.
E aí eu viajei, fui pra fora, morei 1 ano fora. Onde que você morou? Morei na Alemanha, em Hamburgo. Legal. Fui au pair, fui lá pra trabalhar. É mesmo? Me joguei Cuidou de tudo. crianças? Cuidei de criança. Assisti aula em universidade, toquei em orquestra, tudo que tinha pra me enfiar eu ia. Nossa. Sabe? Pra ter vivência. Eu tenho muito isso, assim, eu quero fazer as coisas pra aprender. E aí, quando eu voltei, eu entrei na pós. Você sabia falar alemão? Um pouquinho. Eu quase morri lá, mas consegui. Mas daí fluiu bem depois, assim? Você Depois aprendeu de 3 em quanto meses, tempo? 3 sim. meses? É porque eu demorei. Olha só que interessante. Todo mundo diz, né? O músico tem um ouvido, talvez, tem facilidade para idioma. Eu demorei mais pela questão da escuta. Me incomodava Eu no acho começo. que o que incomoda é a gente, às vezes, até entender, mas não conseguir pronunciar naquela sonoridade, assim, né? Sim, me incomodava eu não estava conseguindo me acostumar com o idioma. A escuta. Ah, escuta mesmo. É. Uhum. E aí eu voltei e aí abriu a pós-graduação, foi a primeira turma de pós-graduação da FURB em Música. Foi um curso muito bom, né? Ali já abriu muito a minha cabeça. Uhum. E aí no ano seguinte eu fui fazer esse passeio sonoro em Curitiba, que foi dentro da programação da ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Musical. Lá eles discutem sobre educação musical. E aí tinha essa oficina que a Lilian convidou os participantes a passearem por Curitiba com gravadores e fones pra gente escutar a cidade. Ali eu fiquei, meu Deus, porque abre, né, a audição, essa questão de usar fone. Eu fiz isso no passeio sonoro, o pessoal ficou assim, ó, meu Deus, dá pra escutar tudo amplificado. Quando você passeia, o fone, você coloca no modo gravar. Isso. Nesse momento você escuta ampliado o som da cidade. Exatamente, a gente que vai experiência gravando legal, e né? escutando. Então daí vai passando o fone, né? E aí as pessoas vão tendo aquela escuta amplificada, né, dessa paisagem sonora. Olha que interessante, né? Esse passeio aqui, muita gente está muito afim de fazer. Você tem vários projetos paralelos também, né? Você faz Sim. parte de uma banda Kate Crush. Kate Crush, isso, a banda já tá no seu 5º ano, se eu não me engano, né? E a gente tá preparando repertório novo agora. Mas estão aí, a gente vai tocar dia 5 agora de outubro na Feirinha da Servidão, mas ela acontece no Shopping Norte, ali dos carros, enfim, Sim. né? Eu nem sabia que tinha essa feira, o Diego veio me convidar, enfim, a gente vai tocar. E aí eu toco no grupo Quartetas, que é um grupo já que tá aí há 10 anos, mas teve várias formações, várias ideias. E aí esse ano a gente tá com uma nova proposta. São 4 mulheres. Ai, né? que legal. Elas vão vir aqui, com certeza. Que massa. E aí a gente toca violino, são 2 violinos, né? Eu toco viola e a Patrícia toca cello. Então aí tem a versatilidade também, né? Eu toco viola e canto, a Patrícia toca cello e toca baixo, e às vezes carrom. Então todo mundo faz alguma coisa assim também a mais para preencher o som, né? Sim, olha só. Agora falando de memória sonora, né? Eu lembro que quando eu era criança a gente vinha no sítio dos meus avós que moravam aqui e de manhã era tão bom acordar daí com esse som do galo cantando, passarinho, coisa assim, e aí o som deles tossindo, meu Deus, que bom, assim, eu não sei te explicar, talvez a tosse para eles não era bom, mas assim, daí tinha o cheiro do palheiro, do meu avô, essas coisas assim, cheiro de café, mas é um som que, nossa, que bom, tô na casa dos meus avós, assim, sabe, de conforto, assim, né? E eu imagino que as pessoas que estão aqui assistindo também devam ter essas memórias, né, sonoras, assim. Essa coisa dos sapos, a gente vai mostrar uns sons ali, mas de grilo, de sapo, né? É tão bom, né, escutar isso. Então, esse som ali eu gravei na Costa da Lagoa, que é um lugar que eu gosto bastante também, assim. Eu gosto muito de me conectar com a natureza, né? E lá tinha acabado de chover. E daí veio aquela sinfonia. Eu pensei, meu Deus, estava muito alto o som, né? Já peguei o gravador. Que legal, né? E eu tenho um microfone também, que eu coloco aqui nele. E comecei a pegar todo aquele som ali, né? Que incrível, porque assim, ó, quando fica muito tempo sem chover, tem som que desaparece também, né? Muito bom isso. E aí a água, né, vem e traz essa vida toda, assim. Isso eu gosto de trabalhar em sala de aula também, né? Que som... A gente tem diferentes sons no decorrer do dia. De manhã a gente pode ter um som, à noite pode ter outros que a gente não escutou de manhã, né? Então, os alunos trazem muito isso também, né? Sons da cidade, por exemplo, professora, de manhã tem muito mais, de manhã e à tarde tem muito mais som de carro, né? A correria dos pais levando a gente para a escola e não sei o quê. À noite a gente consegue escutar mais a natureza. Então, já tem isso, né? Você só tem que despertar
essas questões de escuta ativa nos seus alunos, que eu acho muito importante. Eu trabalho com educação musical desde os bebês, né? Esse ano eu não estou trabalhando com bebês, mas sempre trabalhei. Até idosos eu já trabalhei. A primeira coisa que eu gosto de trabalhar é a questão da escuta ativa. Por quê? Uma pessoa, um aluno que consegue escutar, identificar os sons, ela vai conseguir com mais facilidade aprender, por exemplo, teoria musical e depois colocar no instrumento, aquilo, sabe? Quanto mais atento você é, mais fácil vai ser. Lógico, tem suas dificuldades de tocar um instrumento, mas eu acredito muito que a escuta ativa vai te ajudar a se desenvolver rapidamente. E não é só pela questão de tocar um instrumento, mas pessoalmente eu acho que as pessoas não estão escutando mais. O mundo está cada vez mais barulhento, as pessoas estão barulhentas. Ontem à noite eu participei de uma exposição assim que, se eles soubessem que eu era da formação de música, eles iam perguntar: o que tu está fazendo aqui? Era um evento da... meu Deus, como é que é o nome do grupo? De Braille, né, que tem lá em Blumenau. Vou falar a sigla errado. É a Associação de Braille de Blumenau. E eles fizeram uma exposição para fazer as pessoas, opa, vamos aprender mais sobre os sentidos, sobre o que é ser deficiente visual, auditivo. Então eles colocaram vendas na gente. A gente foi andando, né, em grupos assim, um levando o outro, e a gente chegou numa exposição que a gente tinha que ver ela com as mãos, sentir ela. Cara, que massa. Foi incrível, foi muito legal. E a fala da Luana, né, dessa associação foi que a deficiência, a pessoa fica, ai, coitado, é cego. Ele vai aprender através do tato, através da audição, através dos outros sentidos a se virar na vida. Né? Então a gente é muito visual e muito barulhento aqui, ó. Então, enquanto a gente estava naquela ação, a galera não parava de falar. Não escutava os sons ao redor, só queria falar. Barulho, muito barulho. A gente tem muito barulho, né, interno. Então, isso é uma coisa que Schaefer também fala muito, assim. O silêncio, primeiro seu, para você poder escutar o mundo. E o mundo tem muito som, a gente só precisa fechar aqui um pouquinho e abrir aqui. Legal. Olha aqui, ó. O Luan Cedraz, bom dia, manda um beijo para a Geisa, que sempre me convida a assistir esse programa, que é super interessante. Beijo. Beijo para você, Luan, beijo para a Geisa. A Geisa sempre marca os amigos mesmo para assistir, que legal. Obrigada, Geisa, beijo para você. E eu queria falar assim, ó, desses sons. Ontem, né, você colocou um stories no seu Instagram que várias crianças fizeram o som da chuva, por exemplo, no corpo, né? Sim. Isso é muito legal também, né? De reproduzir um som da natureza no próprio corpo. Exato. Então, depois dessa escuta, desse trabalho, desse reconhecimento da paisagem sonora, que não é só sobre a natureza, tem os sons humanos também que a gente poderia ter feito, né? Sim. Aí você vai procurar fazer com seus alunos, é o que eu faço. E se a gente fizer um improviso? Pode ser corporal, pode ser com instrumento, pode ser só com a voz, né? Tudo é possível. Então, essa ideia da chuva ali não é minha, né? Eu gosto de referenciar porque eu vejo muito coleguinha que pega, às vezes, coisas assim que outros professores fazem e não referenciam, né? Por exemplo, eu gosto de deixar muito claro, o Paisagem Sonora do Brasil fui eu que idealizei. Sim. Mas a ideia vem de Schaefer e de outros compositores, né? Tá. Então, essa ideia da chuva vem de um coral inglês que no início de uma música, que eu não lembro qual era, eles fizeram isso no palco. Aí começam com vento. Lindo. E aí começam as primeiras gotas de chuva. A chuva vai ficando grossa, mais forte. E aí, quando eu conto, a gente pula e tem o trovão. Então você vai trazer... né? É de que arrepiar. aula, né? Linda também. Eles ficam tipo assim, não acredito que dá pra fazer isso. E é isso que eu tento trazer, gente. Lindo. Música não precisa só de instrumento musical pra acontecer a aula. Sim, sim. Tem a nossa voz, que é o nosso instrumento musical e que a gente precisa aprender a usar, né? E fora a percussão corporal. Tô pensando assim, às vezes tem aulas, às vezes as crianças ficam tão entediadas, né? Que aula legal, até para fazer intervalo entre uma aula e outra, né? Sim. Os professores terem essa... Então, esse compositor que eu não paro de falar, né, o Schaefer, ele foi muito criticado também no trabalho dele, porque... Ele é da onde? Ele é canadense. Canadense. Isso, ele tá bem velhinho, bem velhinho. E ele começou com isso quando, assim, de junta? Você falou que ele Década até... de 60 ele começou. Fazia música eletrônica, né? E, não, ele não. É outros compositores tá. da área, e daí ele foi pescando aquilo, né?
ele sempre trabalhou com piano, coro, né? E depois, quando ele foi trabalhar numa universidade, que foi a Simon Fraser, se eu não me engano, aí ele se juntou com outros professores, a Hildegard Westerkamp, que é uma mulher que eu gosto muito também, é ela que criou o termo passeio sonoro. Eles começaram a pesquisar sobre ecologia acústica, né? Sobre esses sons ao redor, enfim. E aí começou toda uma ideia que ele foi levando para a sala de aula. Então, por exemplo, o livro dele, Ouvido Pensante, olha só o nome, né? O Ouvido Pensante são artigos que ele escreveu depois das práticas em sala de aula. E ele diz, não há acerto na aula de música. Há muito erro dele também. Mas eu fiz. Eu tentei, sabe? E ele é muito criticado porque ele não leva só teoria musical. Vamos ver hoje a semibreve, a mínima, semínima. Como eu vejo que muitos colegas só fazem isso. É importante? É. Mas a música não é só isso. A gente tem que também sensibilizar o aluno, né? E Schaeffer traz muito isso. Né? Vamos trabalhar a escuta. Por exemplo, agora, se a gente ficar em silêncio, que sons que a gente vai ter aqui? Aí depois, vamos anotar esses sons? Que sons que você mais gostou? Como é que a gente poderia fazer esses sons com a voz? Imitando. Vamos fazer uma composição agora? Vamos escrever essa composição com linhas, com círculos, com o que você quiser. Aí você cria uma partitura não convencional. Coisa, né? Que lindo isso, né? Porque assim, ó, eu tô pensando em crianças, né? Adultos também, né? Mas assim, crianças, eles são inquietos. Eles ficam fazendo barulho com a boca o tempo inteiro. Assim. Quer ver quando tu quer que fica um pouco mais quieto. E aí, eles têm essa necessidade, né? De testar barulhos diferentes. Já começa desde bebê mesmo, né? Tem. Mas quanta coisa legal, que ideias maravilhosas. Eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo ficar escutando música o tempo inteiro, assim, pra mim, dá uma irritação. Eu adoro música, mas não consigo, assim, ficar com o fone o dia inteiro, assim, tem gente que fica numa boa, assim, né? O Tiano fica numa boa. Mas eu preciso do silêncio, assim, o silêncio... Nem é silêncio, né? A gente tem os sons ao redor, né? Isso que, eu não lembro quem comentou ali, né? Que ele ficou numa sala, isso... Ouviu os sons do próprio corpo, né? O Maurílio. O John Cage, que é um outro compositor também importantíssimo dentro da música, só para tu ter uma ideia de como essa galera é louca e revolucionária, ele escreveu uma peça que se chama 4 minutos e 33. O que o músico faz? Por exemplo, o pianista, ele vai até a frente do piano, abre o piano e fica parado na frente do piano. 4 minutos e 33. Aí o público é convidado a escutar todos os ruídos ao redor, tudo fora. Os ruídos são o concerto. É uma revolução para as pessoas começarem a escutar de outra forma, Sim. né? Olha aqui, ó. A Rúbia colocou aqui, ó. Esse movimento de aquietar a mente e aguçar o ouvido é muito bom para diversos aspectos. Há cerca de 9 anos conheci a atividade de observação de aves e para encontrar as aves em meio à mata é necessário prestar atenção, o que te deixa mais atenta a tudo na vida. Que lindo, Rúbia! E é legal, né? Porque assim, esses fotógrafos que, né, vão atrás das aves, eles têm que estar muito atentos ao som, né? Aos sons, né? Eu acho muito legal esse trabalho. Quero trocar ideia com ela. Olha que legal. A Bel colocou assim, Rúbia, aquele silêncio mauna, sei lá, é isso que as pessoas não conseguem, né? Eu não sei se é essa palavra aqui, mauna, uma coisa assim. Não sei. A Lelê botou assim, amando esse papo, parabéns, Bruna, virando fã de carteirinha. Olha que legal. A Rúbia botou, na verdade foi bem antes desse, Bel de Almeida. O birdwatching veio depois disso, quando fiz parte de um grupo de observadores, esses sim, conectados. Ah, tá. Os comentários dela foram sobre essa época aí. Então, vamos mostrar alguns sons? A gente pode mostrar ali, Tiana? O primeiro, não sei se está na sequência, mas o primeiro você gravou ontem no mercado, né? Isso. A gente estava falando sobre essa ideia, daí você já tinha... já gravei um aqui que é o som do mercado. Isso. Você estava pagando a conta? Ou... Eu tava saindo, assim, já acabei de fazer compra, e daí eu fico, nossa, esses ruídos, assim, que tu já sabe, tô no mercado, né? Aí, esse áudio a gente vai comentar, assim, né? O que, por exemplo, assim, o som da campainha ali chamando pro caixa rápido, o som dos carrinhos, pessoas, né? Tem muito murmurinho ali. Batidas, às vezes, dos carrinhos, né? Os passos, as mercadorias, né? Ali nos caixas, então tem muito som ali. Tá passando?
Vamos fazer 10 segundos, pode ser? Agora, bem diferente desse, tem um som que você mandou que... Deixa eu ver aqui a sequência aqui. E é muito legal, é desse trem, Passa Quatro. Tu consegue? Trem Passa Quatro. É uma cidade em Minas Gerais. Isso. Então, esse de Passa Quatro, eu e meu noivo, a gente foi para Passa Quatro para fazer a travessia da Serra Fina. A gente tem essas loucuras de fazer travessia também. Pois é, quando você me mandou Serra Fina, depois você me eu mandei um áudio ali. Será que é uma serra? Daí eu não entendi o que era, assim, sabe? É dito como a travessia mais difícil do Brasil, porque tem poucos pontos de água, são 4 dias de travessia, né? É no meio do matão lá mesmo, assim, da serra, né? Da Mantiqueira lá. E aí quando a gente terminou, né? Depois lá do 4º dia, tudo chato. Aí a gente chegou na cidade, a gente ficou mais 2 dias. E aí eu comecei a passear pela cidade e gravar esses sons. Aí por isso que eu gravei ali da igreja. Mas esse da Serra Fina, né? O que era esse som? Esse ali, vamos colocar, vamos ver quem descobre. Eu tô bem curiosa pra saber. Ele é bem difícil. Eu pensei que era chuva. Parece. Então, ali a gente está atravessando campos de capinzal, que são enormes. Então, tu tem que... Era a pé mesmo? Era a pé, isso. Ah, olha só, que legal. E aqui, esse som Mas estava molhado ou não? Não, foi característico daquele lugar. Que é muito difícil, assim, né? Daí tem os charcos, tem lugares que tem os charcos, né? Mas ali não era só o capinzal bem grande e tu tinha que atravessar aquilo. Sim. Tem um ali que é um desses sons que podem sumir, né? É um jogo de bocha, né? Acho que esse pode deixar um pouquinho mais de tempo, até. Porque eu não sei se as pessoas estavam falando... É bem regional, assim, o som ali, né? Mas era Benedito, você falou? Isso, foi quando eu fiz o circuito do mochileiro, né? E aí a gente fez a de Benedito a Doutor Pedrinho. E aí a gente estava passando por uma montanha lá, atravessando por umas casas, daqui a pouco eu escutei aquele pão de bote. E a galera conversando muito alto, bem italiano, assim, falando. Eu falei, não, isso aqui eu preciso gravar, porque isso aqui é uma marca sonora desse lugar. A gente não sabe mais quanto tempo vai ficar essa questão do alemão, do italiano na nossa região. Então tem que gravar isso. Olha só. Tem jogos também, né, que agora eu não vou lembrar o nome do jogo, mas é um jogo que os antigos ainda jogam. Mora? Não é Mora, é um jogo de baralho. O pai do Gerson sempre jogava, mas jogos assim que também vão se perder, sabe? Porque também eram jogos antigos, né? Sim, ali tem uma sonoridade. Porque como o truco, né, é alto, né? Tem aquele som na mesa, assim. Mas que legal, né? Você fazer isso, assim. Eu acho que trabalho bonito, assim, interessante de captar esses sons, assim. E essa ideia do grupo também, né? De como é que seria, assim, para essas pessoas participarem, entrar em contato com você através desse Instagram? Isso, seguir lá no Instagram, inclusive eu tô até com uma promoção lá. Quando a gente chegar no... Quantos seguidores eu botei lá? Acho que falta 400, para chegar no 40º, não sei falar. Eu vou... Deixa eu ver. Eu vou sortear uma camisa do Paisagem Sonora lá, né? Enfim, seguir a gente lá no Paisagem Sonora. Lá eu disponho de ideias de aulas para professores de música que queiram ideias novas ali, né? Coisas que eu fiz e que deu certo, né? Por exemplo, eu trabalhei com os meus alunos a história do Apartheid, então a gente trabalhou até a trilha sonora desse período. Eles fizeram, né? Teve todo um contexto ali que eles criaram, tá lá esse trabalho. Você dá aula em que escola?
Bruna? Esse ano eu estou trabalhando com corais. Eu trabalho com o coral da Profamília, que agora não é mais fundação, virou secretaria lá em Blumenau. Trabalho com o grupo vocal da Escola Barão do Rio Branco e com o coral Estrela Guia, que é ligado à Igreja Luterana, né? Então, eu procuro levar isso para minha aula também. Além de trabalhar a voz, o repertório, tem esse extra, que a gente precisa trabalhar ritmo, escuta, né? Então, lá no Instagram, eu disponho desses materiais, né? Para aula, as gravações que eu faço, né? Dicas da semana também eu dou, toda semana eu dou alguma dica. Ah, é? Isso, essa semana eu dei a dica dessa exposição que eu fui ontem, que foram experiências, né? Ela tá dos aberta sentidos. ainda? Se eu não me engano, está, tá? Mas ontem foi essa experiência ali que eu te falei, né? Com o público, Sim. né? E eu falei também sobre o encontro de corais que está acontecendo em Blumenau, que é uma nova sonoridade dentro de Blumenau, que não acontecia há quase 20 anos. O encontro de corais. Encontro de corais, está sendo durante essa semana, né? Então eu botei lá a programação. Então aquele grupo ali serve para eu passar todas as informações que eu venho pesquisando, né? Para compartilhar com as pessoas. E aí ali eu coloco, gente, eu quero fazer um passeio sonoro, quem quer participar? Aí eu faço um grupinho no WhatsApp depois, e daí a gente se combina, né? Para fazer o passeio. Eu faço oficinas também. Eu já estou tentando marcar uma novamente no Museu da Música, que é um grande parceiro meu ali. E, enfim, eu vou levando ideias, tanto para educação infantil, né? Eu trabalho com história sonorizada. Eu criei uma história chamada Sons da Terra, né? Para as crianças pequenas. Você criou a história? Isso. O professor tem muito disso também, sabe? Ele precisa ser criativo e colocar isso tudo dentro da sala de aula, assim. E esse passeio sonoro, que é uma coisa que eu quero investir mais, né? Para os adultos, principalmente, para a gente poder passear e fazer essa limpeza nos ouvidos, poder filtrar os sons e ruídos, né? Olha só, a Rúbia botou assim, vento de eucalipto ou parecido, isso já era do som antes, né? Sim, porque esse vento em algumas árvores, ele quase apita, assim, né? Ele tem um barulho assim. E era o capinzal, então, né? Que vocês passando pelo capinzal, assim. Que outros sons que a gente tem ali, só pra gente... Posso sugerir? Pode. Tem um ali da minha experiência, a última experiência em Ilhabela. Eu fui para um sítio de permacultura. Ah, sim, tem um barulho de latas, assim, não é latas, mas... Isso, eu tô raspando, eu tô ajudando na bioconstrução deles. Aí a Bia tava na cozinha cozinhando o almoço e tava chovendo. Então tem vários sons ali. Tá, então vamos deixar mais tempo, porque eu só escutei o comecinho desse. Trabalho Permacultura Bonete, acho que é. O que é Bonete? Bonete é o nome do lugar, da ilha. Isso é em Ilhabela? Isso. Nossa, deve ser bonito, né? É 1 hora de barco, se eu não me engano, 1 hora de barco. E 4 horas e meia de caminhão. Esse daí era a construção. A bioconstrução, isso. Essa experiência ali foi muito legal porque eu cheguei com todo o barulho da cidade, né? Aquela pessoa... Não, quando eu falo barulho é dentro, né? E aí eu fui fazendo os trabalhos, fui participando das atividades e fui ficando relaxada. E aí o último áudio que eu mandei, quando eu chego no Tietê, aí eu só falei, eu cheguei no mundo. Que é aquele barulho do Tietê e um pianista tocando no meio daquilo e ninguém prestando atenção no som dele porque tem todo o barulho ao redor. Daí eu fiquei analisando, tá tudo errado. Nossa. A gente não tá mais conectado com nada, né? E aquele som eu fiquei assim, não, eu preciso gravar isso. Esse do Tietê eu não consegui muito, quase, esse daqui, né? Eu não consegui perceber, assim, sabe, o que era, assim, né? Porque é no Tietê mesmo, em cima do rio? Não, é o... Desculpa, eu não me expressei. É o terminal lá do Tietê, né? Ah, o terminal. Que é aquela loucura, né, de gente, e aí o cara tocando lá e todo mundo... E ninguém prestando atenção. Olha só, a gente coloca esse do Tietê? Acho que é legal, né? Sim, acho colocar. Legal. Vamos colocar. Agora...
São vários sons aí que a Bruna captou. Você já viajou bastante, né, Bruna? Pelo Brasil? Pouquinho. Eu queria mais, queria viajar mais. A ideia é escrever um projeto e realmente sair pelo menos uns 6 meses pelo Brasil para gravar os sons, Ai, assim. que Tem gente que me chama de louca, mas é uma coisa que eu venho há muito tempo querendo fazer, assim. Primeiro, para conhecer mais o nosso país, né? E segundo, porque eu acredito que é importante, falando historicamente, gravar esses áudios. Sabe que uma vez eu vi um programa, não sei qual que é, mas faz muito tempo, assim, do sotaque do Brasil, né? Então, assim, os sotaques, eles tinham muito a ver com o relevo, assim, das cavalgadas, os gaúchos, assim, e que interessante isso, né, de uma região ter um sotaque, porque, claro, né, tem a questão dos imigrantes todos, né, dessas misturas, né, índio com negro e branco, mas é muito do relevo, assim. Sim, tem muita questão geográfica. Se você for procurar artigos sobre paisagem sonora, acredita ou não, tem professores de geografia escrevendo sobre e tem arquitetos escrevendo sobre. Olha só, interessante, Muito né? interessante. Tá, e que paisagem que tu se surpreendeu, assim, paisagem sonora, que você achou que o som ia ser meio barulhento ou desconexo, assim, que tu se surpreendeu, assim? Tem algum desses lugares que tu passeou, talvez até urbanos, assim, que tu curtiu o resultado, assim? Então, ontem eu diria, eu achei que as pessoas iam ser mais sensíveis ao que estava acontecendo, que era uma experiência dos sentidos, né? Sim. Eu pensei que as pessoas iam estar mais abertas. Então, quando eu fui escutar o áudio, que eu fiz ontem também, eu achei muito barulhento. A cidade em si já né? Vinha muito barulho externo. E das pessoas, assim, a necessidade de falar, sabe? Você vê só a necessidade de falar, mas não é uma conversa conecta, assim, que vai... Mas eram pessoas de todas as idades? Ou... Sim, eram a maioria estudantes, né? Pelo que eu entendi de pedagogia, né? E a proposta ali realmente era aproveite os sentidos, né? Aproveite esse momento para compreender tudo. A gente foi convidado a, pegar as peças. E às vezes é tão ruim você ir numa exposição que não pode tocar, né? Porque isso é uma coisa muito do ser humano, né? Exato, de lá tocar, assim, né? Exatamente. Isso foi, assim, uma coisa que me chamou a atenção ontem. Eu pensei, essa exposição acho que eu vou aproveitar bastante, eu pensei, né? E aí quando começou, e eu gravando aqui, eu pensei, meu Deus, gente, calma, vamos aproveitar o momento, silêncio. Mas eu sou muito chata com isso também, assim, né? As pessoas gostam de falar ao meu redor e eu, às vezes, estou um pouco... Escutando demais? Olha aqui, ó. A Bel colocou assim, uma vez fui em um show do Lulu Santos, que numa música conhecida, ele pedia silêncio, com o dedo na boca, e a plateia não compreendia e gritava. Depois li da frustração dele, que nenhuma das plateias não compreendia esse pedido ao silêncio no show. É que assim, acho que as pessoas estão tão empolgadas, talvez, né? Que nem nessa exposição, que elas estão curiosas. Ai, não sei. E cada um tem uma forma de aproveitar, né? O meu é o silêncio, do outro é o falar. Então, é a gente se conhecer também. E talvez não fosse a proposta também da exposição o silêncio. Sim. Era só realmente não ver naquele momento. Era só o sentir. Tem uma artista agora que eu não vou lembrar o nome também, né? Mas ela fez bastante sucesso, assim, até hoje ela faz. Desde os anos 70 ela vai no museu e a exposição é só ela olhando para a pessoa. Ai, como é que é o nome dessa Ela já veio mulher? para o Brasil, ela já teve umas ela experiências. É incrível. E que forte, né? Só o olhar, assim, ela falou que, era tanta coisa. Tinha gente que tinha o olhar de ódio, muito amor e tristeza e só essa comunicação do olhar, então era puro silêncio, assim, né? Sim. E como a gente perde essas coisas também, né? No dia a dia também. Só de a gente pensar aqui de Timbó para Blumenau. Aqui em Timbó eu vejo muito que as pessoas se olham ainda no olho e se cumprimentam. Sério? Ainda vejo isso. Agora em Blumenau, às vezes as pessoas se passam e no centro. Ninguém se cumprimenta. Isso é uma coisa que a gente estava conversando também, alguns amigos. Quando você vai para uma viagem, em outra cidade, parece que todo mundo se cumprimenta, né? Oi, tudo bem? E aí tu volta pra tua cidade e tu fica duro de novo. Que relação isso, né? Sim, a gente sim. cuidar com essas coisas, né? Bruna, você ia propor de eu escutar esse som aí que você trouxe, né? Ou seria o som do ambiente? Do ambiente. Quando eu faço o passeio sonoro, eu provoco as pessoas a
a escutarem através do gravador, né? Porque o gravador vai amplificar a tua escuta. E aí, depois que você usa o fone, que amplificou a tua escuta, tu vai perceber muito mais som, né? Tá funcionando tudo certinho. Ela só está demonstrando aqui, né, como que é esse trabalho também junto com esses grupos, né? Enquanto você tá fazendo aí o seu lance ali no gravador, eu quero passar um recado para quem está assistindo, que esse final de semana, lá no Espaço Gratidão, em Pomerode, vai ter as práticas de biodança. Então, você que quiser, quiser não, acho que não está certo, para você que quer conhecer, saber mais sobre a biodança, experimentar, você pode ir até lá na sexta-feira, começa às 19 horas, é uma aula aberta, de graça, então vem a Dalila, que já veio aqui o programa, né? Ela que facilita a biodança há mais de 20 anos, então ela vem dar essa aula, essa prática de biodança na sexta-feira e no sábado. Sexta-feira a aula é aberta, no sábado acontece o dia inteiro no mesmo espaço, então quem quiser reservar a sua vaga, você pode ligar no 47 99184 8030. 99184 8030. E aí você pode também entrar em contato através do @gratidão espaço, sem o C cedilha, né, com CO mesmo no final, Gratidão Espaço. E você pode saber um pouco mais sobre a biodança e também, se quiser reservar sua vaga e vir experimentar. E o endereço lá do Espaço Gratidão é na rua 15 de novembro, fica no número 2000, fundos de um posto de gasolina lá em Pomerode. Então, vocês estão todos convidados a conhecerem essa prática, né, de biodança, que vai ser no Espaço Gratidão, em Pomerode, neste final de semana. Eu falei bem errado, né? Tu escutou ali no Tá gravando no fone. tudo. E outra coisa, né? Essa coisa das pessoas não gostarem da sua própria voz, né? Isso Como é a gente muito escuta isso, engraçado. né? Eu odeio minha voz quando eu escuto, né? Tem gente que tem muita vergonha, né? Depois de gravar, tu tá dizendo? Sim, sim. Aham. Porque a gente não escuta a nossa voz aqui, a gente não tá escutando o que realmente ela é, né? Mas por que as pessoas se acham bobas, né? Quando escutam a sua voz? Eu acho que é exatamente por essa questão de não escutar, né? Não parar e escutar todos os sons ao redor. Porque é o momento que tu começa a escutar tudo... tá, nossa, minha voz é assim. Se conhecer, a gente não conhece nem o som da própria voz. Sim. Já pensou nisso? É uma experiência que eu já fiz com professoras. Gravei a voz delas, e aí depois eu mostrei, apresentei o som. Quem é que tá falando? Eu fui perguntando, foi você? Não, essa não é a minha voz. Gostaram ou não? Não. Né? Essa questão de se conhecer a voz também é uma forma ferramenta. de se conhecer, né? Sim. A Marion perguntou uma coisa aqui para você. Você usa algum aplicativo específico para gravar os sons, para que quando fores ouvir não fiquem um gritedo? Então, eu gravo aqui no meu gravador Sony, que não é um fone ideal, um gravador muito bom, assim, né? A ideia é ter um Tascam, alguma coisa um pouquinho melhor. Mas ele me ajuda pra caramba, assim, desde que eu comecei. Eu já comprei até um microfone pra melhorar a questão de captação. E aí depois eu passo pro programa Vegas ou Audacity. O Vegas porque eu já coloco algumas imagens também, ainda tem essa questão do colocar o visual, né? Mas eu trabalho com os dois programas, o Audacity e o Vegas, né? Aí ali eu dou uma baixada, às vezes, em alguns volumes que estão muito alto, muito forte. Mas assim, eu tento manter eles o mais cru possível. Tá. É a realidade. Sim. Olha aqui, ó, o Cristiano botou aqui uma curiosidade aqui, ó. No Museu Mineiro de Arte Contemporânea em Inhotim, o artista Aitken cavou um buraco de 200 metros no alto de uma montanha e instalou 8 microfones ao longo do trajeto. O som do gotejar de lençóis freáticos ao estrepitar de rochas desconhecidas reverbera numa construção de vidro em volta do rasgo. Deixa eu ver. Reverbera numa construção de vidro em volta do rasgo. Olha só. Que interessante, né? E ele gravou isso. Gravou isso. Olha só que legal. Sim. Esse museu deve ser muito legal, né? Em Inhotim. E ele fica perto daquela cidade de Brumadinho, eu acho, né? Uma amiga minha esteve lá e ela gravou agora, em julho.
ela teve numa exposição que uma mulher gravou sons da natureza e um coral ia executando. Só que o coral ia executando em diferentes momentos, então era uma coisa assim que tu tinha que realmente sentar e escutar e tentar entender como é que era aquele som da natureza, assim, bem louco. Esse museu é... Agora, Bruna, você já viu, eu já vi aqui no Face, às vezes, né, em vídeos, assim, que as pessoas conseguem captar o som das flores, ou coisas assim. Como é que é isso, assim? Então, tem a questão vibracional, né? É vibracional. Isso, tudo vibra, né? Quando a gente tá falando aqui, tá vibrando, né? E aí descobriram que as plantas também fazem isso e emitem, então, ali, essa onda sonora que tem um som, né? E cada planta tem uma vibração diferente. E o som final é lindo, né? É incrível, né? Ou o disco, ou uma árvore tocada tipo, como se fosse um vinil, assim. Uma rodela de árvore, assim, né? É incrível isso, né? Isso tudo graças a essas questões, assim, tecnológicas, né? Então, imagina, quando o gravador foi inventado, poder ter essa possibilidade de gravar o som ao redor. Então, por isso que eu digo, as pessoas teriam que, nesse momento que a gente está vivendo agora, tá com a audição perfeita, né? Escutando tudo, realmente, como as coisas são, né? Prestando atenção, nossa, isso aqui faz som? Emite um som, você emite um som, então eu quero escutar isso. Agora, agora a gente vai fugir bem do assunto, mas assim, a questão mediúnica de algumas pessoas, né? E se a gente pudesse escutar, né, o que esses espíritos, sei lá, né, para quem acredita... Alguns escutam, né? Tem umas coisas assim que a gente vê que as pessoas conseguem fotografar, ou às vezes... Sim. Então, eu já tive algumas experiências assim, né? Que eu acho que eram, porque eu acredito, né? Sim. Mas, sim, eu já escutei algumas coisas, já senti... Escutando, sentindo, assim? Sim. Uma vez, antes do meu avô morrer, eu escutei ele me chamar, a voz dele, que fazia muito tempo que eu não via ele, e o cheiro de cigarro dele. Que coisa, né? E aí a gente, assim, coisa de horas, assim, ligaram avisando que ele tinha falecido. Eu já ouvi histórias bem parecidas aí, Sim, com o cheiro do cigarro fala, também. E do meu pai, quando ele sofreu o acidente. Um dia anterior, eu escutei ele, assim, falando brabo comigo. Até sair pra ver, por que ele tá falando comigo? Mas não tinha ninguém, né? E aí, no dia seguinte, a gente recebeu a notícia que ele tinha sofrido acidente. Nossa! Muito louco isso, né? Como vem isso? Porque ele tava em casa, ele tava dormindo. E ele tava falando brabo com você? E ele tava falando brabo comigo. Que coisa, né? Ninguém consegue explicar, né? Muito assim. Tá, mas daí então só vamos fazer essa experiência que você... Qual que é a proposta? Então, você vai colocar o fone. E aí a gente vai continuar fazendo sons aqui ao redor. E depois você diz o que você sentiu. Tá. Então vamos lá. A gente pode falar também, pra tu ouvir a tua voz. Sim. O pessoal que tá em casa agora, eu tô com... que estranho. Tô com um gravador, né? E agora já tô lembrando de coisas assim também. Mas a ideia é ficar atenta, né? Interessante, porque eu escuto a cozinha, sabe? Eu escuto o pessoal que tá ao redor aqui da rádio, né? Fica muito mais muito alto. Né? Alto, muito alto. Eu só vou parar porque eu acho que daí o pessoal vai embora. Opa! Agora eu lembrei muito de uma coisa. Quando a gente era criança, a gente tinha um gravador e a gente brincava muito com essa coisa de gravar o som e brincadeiras e som das formigas andando, sei lá, umas pesquisas. Criança é curiosa, que legal. Né? E esse gravador, dá uma saudade de fazer essas coisas. Era um gravador, sabe, né, daquele médio, assim, eu nem sei que marca é, assim, mas eu acho que o que tu propões, assim, da gente entrar um pouco em contato com esse lado curioso nosso, né? Também. O passeio, né, o passeio sonoro, o passeio sonoro, na verdade, Schaeffer define como um passeio que você tem uma partitura. Por exemplo, eu vou passear pelo centro de Blumenau e ali eu tenho uma partitura. Aqui está a Fundação Cultural, eu vou ouvir esses sons. Depois eu vou para a ponte aqui de ferro e vou ter esses sons. Ele costuma dizer que o passeio auditivo é isso que eu fiz. Que é, eu dou um contexto, a gente sai para escutar. Mas eu gosto mais do som da palavra paisagem sonora.
Então, a ideia de usar o gravador, eu gostei muito da Lilian, que fez isso, né? Lá em Curitiba. Porque, primeiro, a pessoa precisa... Opa, eu tô escutando. E aí, depois, sem o fone, aí ela consegue estar mais atenta e receptiva, a sensação é de, acho que, de um míope colocar um óculos, assim, né? Tá Assim, aqui, né? A gente tá aqui, tá mas... tudo ao redor, né? Como a gente tá desatento, né? Agora, a gente tá morando num lugar que é bem barulhento. Eu não gosto da ideia de ter me acostumado com barulho, assim, sabe? Porque perto de uma empresa, assim, às 10 horas tem gente, né, descarregando com caminhão e, assim, parece que calma, né? Agora a gente tem que dormir, assim, sabe? E aí vem a questão do respeito com o ruído, né? Sim. E essas questões, acho que é bem legal falar, assim, né? Olha só, o meu pai mora, né, num sítio, já falei, quando tem um som de um lugar que é bem conhecido lá, lá em Indaial, que é longe, tá, do lugar onde ele mora, mas tem som eletrônico, o som reverbera naquelas montanhas ali, no outro vale, assim, sabe? É muito alto, é como se fosse do lado da tua casa e as vidraças fazem assim, sabe? Então, poxa, é um lugar onde as pessoas trabalham muito, assim, né? São colonos, são pessoas, agricultores, né? E aí, assim, esse som alto no sábado até de manhã, assim, sabe? Dá aquela sensação que você não descansou nada, assim. Não descansa, né? Então, eu acho que tem que ter muito esse cuidado, né? Com leis e coisas assim, a respeito do som, a questão, primeiro, pessoal, né? Eu não vou incomodar o outro se eu não quero ser incomodada. Sim. Eu acho que é muito uma questão de pensar nas pessoas, pensar no coletivo. A gente vive numa sociedade, então a gente precisa se respeitar, né? E esse compositor que eu tô falando bastante, o Schaefer, ele fala que o ruído ele é usado ele é testado nos Estados Unidos como uma arma. Sim, porque tem até umas práticas de tortura que eles usam, né? Isso, Sons então, repetitivos, sei lá. A gente tem que cuidar muito com essas questões de leis da nossa cidade e ir atrás, né? Eu tô para escrever um artigo sobre esse passeio sonoro que a gente fez ali em Blumenau e eu quero ir até a Câmara dos Vereadores e falar, tá, a lei tá aqui bonitinha, mas não tá funcionando. Né? A gente precisa ver isso, a gente precisa cuidar disso. Sim. Esses automóveis barulhentos, cada vez mais barulhentos, a gente precisa ver isso. Os carros de som, passa muito carro de som. Sim. Eu me mudei também para um lugar mais retirado. O carro de som vai para lá para avisar as pessoas que tem festa na igreja no domingo. Né? É um som desnecessário. Necessário. E era tão bom o apitinho do picolé, assim, né? Quando a gente era criança. Ah, isso é uma marca sonora, que a Lilian fala no livro dela, de Curitiba. Tem sons que são marcas sonoras da cidade ou de épocas, né? Eu também lembro muito disso. Do carrinho do picolé. Que legal, Bruna. Nossa, que trabalho incrível. Então, a pessoa pode entrar em contato com você através do Instagram. Do Instagram, isso. Quando que vai ser o próximo passeio? Então, ele não está agendado ainda, né? Eu tô num período, final de ano, professor de música e musicista, trabalha bastante. Bastante, né? Mas para novembro, até conversei ontem com o Diego da Feirinha da Servidão lá de Blumenau. E a gente quer fazer em novembro dentro da programação da feirinha. Né? Então, aí a gente vai fazendo uma divulgação, né? E a ideia é realmente receber as pessoas lá na feirinha, onde acontece ali na praça da prefeitura, né? E convidar essas pessoas a fazer um passeio pela 15 e voltar pela Beira Rio. Aí eu vou fazer todo esse contexto histórico de novo, né? E aí no final a gente tem uma discussão, assim, sobre o que o grupo achou, o que a gente pode fazer. O que eles se falam? O que esse grupo falou depois desse passeio, assim? Então, que eles ficaram surpresos com os sons que ainda existem na natureza, né, dos pássaros, que eles não conseguiram realmente escutar o som do rio. Sim. Mas um casal me deu até uma ideia muito legal que a gente poderia ter descido e feito um trajeto pelo lado do rio. Sim. A gente vai fazer isso no próximo passeio. E sobre a preocupação realmente com o ruído, né, que está cada vez mais... tá mais alto o barulho, né, tá mais forte e as pessoas não se importam, estão aí, né? Mundo contemporâneo, máquina, isso aqui importa e não estão preocupadas com o ruído que afeta a saúde, né? O que você pratica meditação, faz alguma coisa assim? Faço, mas de uma época, assim, uns 3 anos pra cá, assim, não era muito barulhenta, muito mesmo. Porque assim, se a pessoa tá num lugar barulhento, né, mas ela, né, para uma dica, não sei, para voltar para si, né? Assim, seria respiração, meditação?
Ontem a gente estava conversando sobre isso, algumas amigas, né? Sobre o ataque de pânico, né? Sim. Você saberia como acudir Parar. uma pessoa, Tá. né? Uhum. E aí tem a questão da respiração, que a gente usa também na meditação, né? E até eu faço com os meus alunos, quando tá muito barulhento. Então, diafragmática, né? Soltar pela boca. Uhum. Isso, né? Respira 3 vezes ali, relaxa. Aí eu digo, ligo 1, massageio 2, liga a concentração e traz o seu corpo, o seu espírito, tudo pra cá agora. Esquece o que tá acontecendo ao redor. Aí tem a questão do relaxamento que eu faço com eles também, antes de começar qualquer atividade. E dá efeito? Dá, Eles geralmente ficam dá. mais- Tem alguns mais que são atentos, mais assim? barulhentos, mas Uhum. eles vão vendo que o grupo tá se conectando, daí eles vêm também. Você gosta de dar aula de... Adoro. A aula, eu acho que ela te... Primeiro tem a questão do planejar a aula, né? Você precisa ser criativo, porque eu não gosto de aula chata, na mesmice, monótona, assim, né? né? Isso, eu não gosto de mesmice, né? Então, você é provocado a ler muito, a pesquisar, para fazer uma aula legal. E aí tem a questão do que eles trazem, porque não sou só eu que vou levar para a sala de aula. A criança é um ser que tem muito, que traz muita bagagem de casa, das suas experiências com os pais, enfim. Então, eu gosto muito da troca com os alunos. Bonito isso, né? Assim, é ter professores que têm essa vontade, esse entusiasmo, assim, porque a gente, às vezes, não... É um público, assim, público não, né? São pessoas que estão meio... As pessoas não valorizam, acho, os professores, né? Esses profissionais, assim. Sim. E daí, só que assim, alguém que vem com esse fôlego, né? É tão bom, acho que faz tanta diferença, né, na vida dos alunos. Eu vejo a minha irmã também, ela é professora de moda, né? E ela adora os alunos dela, adora essa troca, adora estudar para, né? Então, assim, eu vejo essa mesma empolgação e eu acho que a troca é rica, né? Sim, é muito, é muito. E eu sempre falo com os colegas assim, esse negócio de pegar aula pronta, tem muita gente da música que faz isso, né? Ai, comprei livro tal, da Thelma Chan, comprei não sei o quê, vou usar aquilo em sala de aula. Até que ponto o que ela fez para os alunos dela de escola particular vai funcionar para a escola pública lá? É outra cabeça, você tem que saber administrar as coisas. Eu não vou dizer que eu não uso. Uso sim, mas eu acho que o professor de música ele tem que ser criativo. Ele tem que fazer suas aulas, sabe? Esse negócio de ficar colhendo aqui, pegar aquela lista e fazer tudo igual, não cola funciona, mais. gente, né? Gente, quero dar uns avisos aqui finais. Essa semana a loja Santa Inocência, né, recebeu uma importação com lançamentos de acessórios bem modernos e com muita tecnologia. Então vocês podem acessar os links no Instagram, no Facebook ou na página www.santainocencia.com.br para conhecer essas novidades que chegaram na Santa Inocência. Queria falar também do Espaço Denise de Paula. Esse mês é o mês do cliente. Então, você pode marcar alguma terapia com um desconto super grande em Theta Healing, Reiki, barra de Axis. Também tem as liberações miofaciais, também a massagem relaxante. Tudo com desconto para você. Então, marque já o seu horário, 999-388670. Esse é o telefone, o WhatsApp lá do Espaço Denise de Paula. Lembrando que ele funciona sempre na parte da tarde. Queria falar também do Espaço Anitia, que apoia aqui esse programa. O Espaço Anitia também está com a agenda aberta para receber você, para alguma terapia. Você que ainda não experimentou o Amani, ou também as frequências de brilho, ou você quer saber mais informações sobre os cursos que acontecem lá. Você pode ligar no 47 3041 4485 ou conhecer o Espaço Anitia, que fica lá na Rua Araxá, número 60, lá no bairro Garcia, em Blumenau. Bruno, eu quero te agradecer muito, né, a tua participação aqui. Que projeto incrível. E agora fica o convite para você voltar aqui com a banda, né, com as quartetas. Isso. E também com a Kate Crush, se desse até o final do ano, né, porque são bem diferentes, né, os dois projetos, né? Eu agradeço, né, a oportunidade de falar desse projeto e com certeza as meninas vão adorar vir até que aqui. legal. Muito obrigada, Bruna. E até a próxima. Pessoal, beijos para vocês. E quem está chegando agora para assistir aqui na live, assista de novo esse programa, mande para aquelas pessoas, né, até para educadores, né, quantas possibilidades, né, quanta coisa legal para contactarem a Bruna. Então, é um trabalho lindo que ela faz. Quem quiser seguir é @Paisagem Sonora, é isso? Paisagem Sonora Brasil. Brasil? Isso. Eu não coloquei aqui, deixa eu colocar certo então aqui, ó.
@Paisagem Sonora Brasil. Isso. Para quem quiser seguir no Instagram, é no Face também? Só no Instagram. Tá. E lá tem tem vários vídeos, né, também. Isso, tem várias gravações, planos de aula. É isso. Pessoal, beijo para vocês, um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Bruna.